Irmãos, hoje cedo, ontem, né? Ontem à noite e hoje pela manhã, nós falamos, ontem à noite falamos sobre alguns desvios atuais nesse campo da perdição eterna. Falamos sobre algumas posições teológicas que estão equivocadas nesse campo da perdição eterna. E além disso, nós também mostramos para os irmãos acompanharam comigo aí alguns textos, que geralmente são usados pelos proponentes dessas doutrinas distorcidas para ensinar, por exemplo, o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, ou que o inferno tem uma duração breve, dura algum tempo, e depois dessa duração específica, que ninguém precisa exatamente quanto tempo é, a pessoa desaparece ali no inferno e para de sofrer. E vimos alguns textos que são usados para isso, e eu dei uma explicação sobre esses textos para os irmãos, acho que foi gravado aí, os irmãos podem ver depois. Hoje, pela manhã, nós falamos de textos específicos que tratam acerca do inferno. Então, nós fizemos uma breve exposição sobre cada um desses textos, fazendo breves reflexões acerca desses textos específicos que tratam sobre o inferno. E assim nós temos caminhado, conhecendo essa doutrina, a doutrina bíblica da perdição eterna. Hoje eu quero começar, não vou especificamente agora, nesse primeiro momento, não vou especificamente falar sobre um texto sobre o inferno. Eu vou falar sobre um texto sobre o inferno, claro, mas eu quero falar sobre um tema correlato, é uma espécie de parêntese inicial, com o objetivo de sanar algumas dúvidas relacionadas ao tema vida pós-morte. Tá? Por quê? Existe uma concepção muito divulgada no meio evangélico, especialmente por causa de algumas seitas, que ensina que a alma do homem, quando a pessoa morre, a alma humana, quando a pessoa morre, adormece. É a doutrina do sono da alma. Essa doutrina é ensinada especialmente pelos adventistas do sétimo dia. Notem bem, muita gente acredita que adventista do sétimo dia é um crente que, em vez de ir na igreja no domingo, vai na igreja no sábado. É só isso. É alguém que, em vez de guardar o domingo, fala, a gente que é evangélico, batistas, nós guardamos o domingo. O adventista é igualzinho e ele guarda o sábado. Isso não é verdade. Os adventistas, na realidade, não são crentes, eles não são nossos irmãos na fé. Os adventistas, eles são uma seita que ensina doutrinas muito perniciosas e que não são expostas para você num primeiro momento. O que acontece? Os adventistas, assim como outras seitas, eles ensinam coisas, a princípio, que atraem você. Então eles chegam para você e dizem coisas bonitas, do tipo que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e tudo isso cria uma certa identificação. Mas na realidade, a doutrina principal dos adventistas é uma doutrina que muitos dos irmãos nunca ouviram falar, que se chama a doutrina do juízo investigativo. Já ouviram falar dessa doutrina? Nunca ouviram falar? Nunca ouviram falar porque os adventistas do sétimo dia, eles não contam essa doutrina para as pessoas. Eles só vão ensinar essa doutrina para as pessoas depois que as pessoas estão envolvidas na seita. Aí, eles puxam da manga a doutrina do juízo investigativo. Por que vocês acham que o nome da seita é Adventista do sétimo dia? Por quê? Porque eles creem que Jesus virá. Não. Não é. Eles creem que Jesus acontecerá o advento dele. Não, não é isso. Eles creem que Jesus já veio. Por isso se chamam adventistas. Eles creem que Jesus já veio, sabe quando? Em 1947. Sabia disso? Só que ele não veio aqui na Terra. Havia uma profecia deles, dizendo que ele viria à terra. Ficaram esperando, foi o dia da grande decepção, ele não veio. E então disseram o seguinte, a profecia se cumpriu sim, mas ele não veio à terra, ele entrou no santo dos santos celestial. Note bem,
Existe, os irmãos que conhecem o Velho Testamento sabem que havia o tabernáculo, o templo no Antigo Testamento, tinha um lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde era realizada a expiação dos pecados uma vez por ano por todo Israel. O sacerdote entrava lá uma vez por ano no Santo dos Santos e realizava a expiação pelos pecados do povo. Eles falam o seguinte: no céu tem o Santo dos Santos. Em 1947, Jesus entrou no Santo dos Santos. E quando ele entrou lá, ele começou a fazer a expiação dos pecados da humanidade. E está fazendo isso até hoje. Jesus ainda está expiando, fazendo expiação pelos pecados da humanidade. Desde o começo, desde lá do tempo de Caim, até hoje, e ele está realizando essa expiação. Por isso chama juízo investigativo. Ele está observando os pecados de todos, os que creram nele, e está realizando a expiação até agora. Quando ele terminar de fazer a expiação, então ele vai voltar para o mundo acabar. Essa é a doutrina do juízo investigativo. É verdadeira essa doutrina? Claro que não. Quem inventou essa lorota, essa tolice imensa? Quem inventou isso aí? Quem inventou isso foi Ellen White. Ela ensina isso, a profetisa dos adventistas. Ele ensina essas coisas. Então, o adventista é uma seita. Cuidado com o adventista. Não pense que o adventista é um irmão na fé. Não é. Ele crê nessas coisas, doutrinas estranhas, que vão contra a palavra de Deus. Jesus, quando morreu na cruz, o que ele falou? Últimas palavras dele. Está consumado. O adventista fala, não está não. Não está não. Tem ainda que fazer expiação celeste. Vai ter que dar um jeito aí. É assim que eles creem. Então, cuidado. Agora, notem bem. Os adventistas, entre outras doutrinas falsas, que eles ensinam também a doutrina do sono da alma. Com base em quê? Com base em alguns textos da Bíblia. Eu vou mostrar o principal para vocês. Veja a 1 Tessalonicenses 4. Por que estamos falando sobre isso? Porque se nós crermos no sono da alma, não vamos crer no inferno. Ora, se a alma dorme, ela não vai para lugar nenhum. Ela fica dormindo lá com o corpo. E há irmãos de igrejas históricas, igrejas batistas, igrejas de linha tradicional, histórica, enfim, que têm acreditado nisso, no sono da alma. Veja aí, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Veja o que diz aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ahá! Viu como a adventista está certo? Quem morreu está dormindo. E ele continua. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está falando dos mortos, e ele fala que os mortos dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O texto continua dizendo que os mortos dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que? De novo. O apóstolo Paulo usa essa linguagem. E não somente o apóstolo Paulo, Lucas também usa essa linguagem. Lembram quando Estevão estava sendo apedrejado? A Bíblia fala que ele viu o Senhor Jesus de pé, os céus abertos e o Filho do Homem de pé. E aí ele faz uma oração, pede para que o pecado daqueles homens não lhe seja imputado, e aí o texto termina dizendo, e tendo dito isto, adormeceu. O que significa isso? Ele morreu. Mas Lucas fala que ele adormeceu. E o próprio Senhor Jesus, quando Lázaro morreu, ele disse para os discípulos, Lázaro dorme. E os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, então ele está bem. Os discípulos tinham uma certa dificuldade, acho que, pensar, um pouco. Eles fazem cada pergunta aos discípulos que parece piada. Olha, é um milagre o evangelho ter tido sucesso com esses 11 aí. Não, é um milagre,
porque eles dizem cada coisa que eu falo, mas não é possível isso. Eles eram muito, muito burrinhos. Muito burrinhos. Demais. Coisas óbvias. Eles falam, mas Senhor, e faz aquela pergunta tão tola. Que Jesus tinha que ser muito paciente. Né? Então, Jesus falou assim, olha, deixa eu explicar claramente para vocês. Lázaro morreu, bobinhos. Ele morreu. Está morto. É isso que eu quis dizer. Né? E ele fala o seguinte, mas eu vou lá e vou despertá-lo. Então o próprio Senhor usa essa linguagem. Então o que isso significa? Como então nós podemos dizer que a alma não dorme, se o texto fala que os que morreram estão dormindo? É muito simples, irmãos. Duas palavrinhas. Primeiro, essas passagens que falam dos que morreram como os que dormem, essas passagens simplesmente usam uma figura de linguagem chamada eufemismo. É uma forma de falar, é um eufemismo. Eu não quero... O que é um eufemismo? É uma forma de eu falar uma coisa grave de maneira mais branda. Como é que você fala que alguém morreu? Você vai dar notícia para alguém que perdeu um parente. Como é que você fala? Alguma coisa assim, né? Você fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa meio triste. O seu avô, ele partiu. Partiu como? Se você fosse um discípulo daquela época, se ele partiu, eu deixo correr atrás que eu alcanço ele ainda. Não, entenda bem. Né? Ele partiu, ele se foi. Você está usando o eufemismo. Ele se foi. Significa o que é isso? Que ele morreu. É isso. O apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem sempre. Para se referir aos mortos. É um eufemismo, uma forma branda de você falar alguma coisa. Então vai chegar para a pessoa e falar assim, morreu. Morreu, está morto. Pode levar a enterrar. Você não vai fazer isso. Você tem que falar de uma maneira mais branda. O apóstolo Paulo tem esse costume de usar eufemismo nessas questões. Que a alma não dorme. E outra coisa, o que dorme na verdade é o corpo. A alma não dorme, o corpo dorme. O corpo dorme, por que podemos falar que o corpo dorme? Porque um dia ele vai se levantar. A Bíblia fala que todos vão ressuscitar. Os crentes vão ressuscitar no arrebatamento e os perdidos vão ressuscitar para o juízo final. Todos vão ressuscitar, ou seja, todos os corpos um dia vão despertar. Agora, a alma não dorme. Como é que nós sabemos que a alma não dorme? Bom, muito simples. Vamos olhar aqui as provas de que a alma não dorme. Veja, em primeiro lugar, Mateus 17:3, rapidinho. A alma não dorme, a alma fica acordada. Quando você morrer, você vai continuar tendo consciência de tudo. Se você é crente, você vai para o céu. E vai ver as coisas lá. E vai participar das coisas lá. Se você não é cristão, se você não tem Jesus, você vai para o inferno. E vai participar das coisas lá. E terá consciência das coisas lá. Você não vai dormir em lugar nenhum. A sua alma não vai adormecer. Veja uma prova de que a alma não dorme. Veja aí, Mateus 17:3. Rapidinho, vamos ler o texto aí. Veja o que diz aí. O texto fala que Jesus subiu a um monte e ele se transfigurou na presença dos discípulos. E quem apareceu? Moisés e Elias. Elias tinha morrido? Não tinha sido levado aos céus. E Moisés tinha morrido? Tinha. Moisés tinha morrido. E ele aparece lá. Ele não está dormindo. Ele está acordado. A alma de Moisés está consciente. A alma de Moisés está conversando com Jesus. Não era uma alma sonâmbula. Não. Estava desperta, acordada, consciente, conversando com Jesus. É uma prova, é uma das provas no Testamento, que a alma, depois da morte, não adormece. Vamos ver outra. Outra prova, você encontra em Lucas 16, passagem que nós já vimos hoje. Vocês viram hoje a passagem do rico e de Lázaro, lembram? Lembra da passagem de rico e de Lázaro? Nós vamos ler a passagem toda não. Se você quiser dar uma conferida em Lucas 16, versículo 19 em diante, você vai encontrar a parábola do rico e Lázaro. Agora, notem bem. Quantos mortos aparecem na parábola? Quantos? 2? 1? Quantos mortos aparecem na parábola? Aparecem 3.
3 mortos. Aparece Abraão, aparece Lázaro, aparece o rico. Aparecem 3 mortos na parábola. Quais deles estão dormindo? Ninguém está dormindo. Abraão está participando de um banquete. Lázaro está recostado no seu peito. Os que vieram hoje de manhã sabem o que isso significa. Os que não vieram, eu não vou explicar de novo. Os 2 estão acordados, participando daquele banquete no triclínio. Lázaro, o rico, está acordado também, e muito acordado, sem conseguir descansar, sem conseguir ter um alívio sequer. Ali naquela chama, ele reclama do tormento dele, mas todos os mortos na parábola estão despertos e conscientes de quem são e de onde estão e do que está acontecendo. Plenamente conscientes. Não existe o sono da alma. Outra prova você encontra no capítulo 23 de Lucas. O que acontece no capítulo 23 de Lucas? Você vai se lembrar, é facinho. Lembra o ladrão na cruz? O que Jesus falou para ele quando ele falou: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo no dormitório. Foi isso que ele falou? Não, ele não falou isso. Ele não disse isso. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. O que ele ia fazer no paraíso? Dormir? É isso que as almas fazem no paraíso, no céu? Elas dormem? Quando alguém entra num lugar de alegria, num lugar de vibração, num lugar de festa, num lugar de regozijo, essa pessoa dorme? Se você ganhasse um passaporte para entrar no Hopi Hari, bom, no Hopi Hari acho que não é bom você entrar. Aí você dorme mesmo. É um risco de dormir, não há dúvida. Mas se você ganha uma passagem e um passaporte para entrar na Disney, você vai chegar na Disney e falar: onde são os beliches? É isso que vai fazer lá? Não, é claro que não. Quando Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso, ele estava dizendo com isso que ele estaria lá consciente, desperto, desfrutando das delícias do paraíso. É isso que ele está dizendo. Eu não ia dormir em lugar nenhum. Agora vejam Filipenses 1:23, outro texto. O apóstolo Paulo escreveu isso quando estava preso. Ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma. Ficou 2 anos numa casa, preso ali. Era uma prisão leve. Essa prisão redundou em libertação. Ele não foi condenado à morte nessa prisão. Depois, sim, numa outra prisão, ele foi condenado à morte. Nessa prisão, não. E ele recebeu uma oferta dos filipenses. A carta aos filipenses é a carta da prisão mais alegre. A palavra alegria aparece em cada capítulo. Dizem até que a alegria é o tema da carta. Eu acho que não é. Mas muita gente fala que a alegria é o tema da carta. Porque das epístolas da prisão, das epístolas que ele escreveu entre 60 e 62, quando ele estava preso em Roma, é a carta mais alegre que há. Por quê? Por que ele está tão alegre nessa carta? Porque ele recebeu uma oferta. Os filipenses mandaram uma oferta para ele. Eu, quando ganho oferta, fico muito contente. Você também deve ficar muito contente quando ganha oferta. Quando ganha um presente. O apóstolo Paulo recebeu um presente, recebeu uma oferta, estava preso, ficou muito feliz. Ele poderia usar essa oferta para várias coisas. Uma das coisas que ele poderia usar essa oferta. Com ele estava Filemão. Filemão não, Onésimo. Onésimo tinha fugido de Filemão. E tinha roubado Filemão. Ele escreveu uma cartinha junto com Filipenses. Ele escreveu dizendo o seguinte: olha, se Onésimo te causou algum prejuízo, eu pago. Ele falou isso para Filemão. Com que dinheiro ele ia pagar se ele estava preso? Ele tinha recebido uma oferta dos filipenses. Ele podia usar o dinheiro da oferta para pagar o prejuízo do Onésimo. Ele estava contente, estava feliz naquele tempo ali. E ele fala o seguinte: olha, eu sei que eu tenho a possibilidade, ainda muito que remota, de ser condenado à morte. Por outro lado, eu sei também que é muito provável que eu não vou ser condenado à morte, que eu vou ser liberto. E eu não sei o que eu quero agora. Agora estou dividido. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei se eu quero ficar
ou se eu quero partir. Eu não sei se eu quero viver ou se eu quero morrer. Porque para mim as duas coisas tá bem. As duas coisas para mim estão ótimas. Ou viver ou morrer. E veja o que ele fala no capítulo 1, versículo 23. Observe o que ele fala. Ele diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar dormindo com Cristo. Não? Eu li errado? Eu li errado. Que palavra eu acrescentei? Ele não fala que estaria dormindo. Não. Ele fala, eu quero partir e estar com Cristo. Onde Cristo estava? No céu. Ele diz, eu quero partir, eu quero sair daqui, sair deste mundo, meu corpo será sepultado se eu morrer, mas a minha alma vai partir e estar com Cristo. E isso para mim é incomparavelmente melhor. Eu não vou estar dormindo lá no céu. Ou não vou ficar dormindo no corpo, como dizem alguns, que a alma adormece junto com o corpo. Não. Eu vou partir e estar com Cristo. Paulo sabia que estaria consciente, desperto, sabendo de tudo o que estava acontecendo, mesmo depois de ter morrido. Veja aí agora o último texto, rapidinho, esse texto é muito interessante. Apocalipse. Abre em Apocalipse capítulo 6. Veja o que acontece aqui. Esse texto é muito instrutivo. Muitas dúvidas desaparecem da nossa cabeça quando a gente estuda esse texto aqui. Veja que texto interessante esse aqui. Muita gente pergunta para mim assim, pastor, lá no céu eu vou lembrar da terra? O que vocês acham? As opiniões se dividem. Muitos falam, não vai lembrar, porque se eu lembrar eu vou ficar triste. Caramba, a sua vida deve ser muito ruim, né? Para querer esquecer tudo assim, né? Outros falam, não sei, eu acho que realmente não vai lembrar, porque vai entrar numa outra dimensão. Então, tudo vai ficar para trás, não haverá lembrança das coisas antigas, diz a Bíblia, então não vou me lembrar de nada. Ok. Isso é muito interessante e parece ser uma expectativa de muita gente, mas não há amparo bíblico para isso. Não há. Por quê? Uma razão muito óbvia. O que nós vamos fazer no céu? Nós vamos louvar a Deus? Por quê? Qual será o motivo do nosso louvor? Por que vamos louvá-lo? Porque fomos criados para isso, mas qual a razão mais do... Vamos ver Jesus? Vamos louvar Jesus? Vamos louvar Jesus por quê? Salvou? Do quê? O que é pecado? Não lembro. Eu esqueci tudo. Ele morreu? O que é morrer? Eu não lembro o que é morrer. Eu era pecador? Eu era? Onde eu era? Quando? Eu não lembro de nada. Eu não me lembro de nada. Onde estou? Quem sou eu? Louva aí. Mas louvar por quê? Porque ele salvou do quê? Eu não lembro de nada. Eu não vou louvar, não. Louva. Não vou louvar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Nós vamos lembrar sim. Nós veremos o Cordeiro que foi morto. E vamos louvar o Cordeiro que foi morto e nos libertou dos nossos pecados. Nós veremos as chagas nas suas mãos. E saberemos por que ele foi ferido. Tudo isso vamos lembrar. Agora veja o texto aqui que está diante de nós. Apocalipse 6, de 9 a 11. E observe como são as almas no céu. Observe aqui. Esse texto aqui fala das pessoas que vão morrer nas mãos do anticristo. As almas vão para o céu. E veja o que ele fala. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Olha aí. Está falando de almas. Almas que não estão nos seus corpos. Seus corpos foram mortos. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vejam, são as almas de quem? De crentes martirizados. Pessoas que morreram porque testemunharam da fé. É a alma dessa gente aí. Muita gente. Muitas almas. Muitas. Estão todas dormindo ou não? Vamos ver o versículo 10. Vamos ver se elas estão dormindo. Veja o que diz. Clamaram em grande voz. Não estão dormindo. Estão acordadas. Clamaram em grande voz, dizendo. Olha o que elas vão falar agora. Presta atenção no que elas vão falar.
Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Elas sabem quem são? Elas lembram o passado? Lembram coisas ruins? Lembram. Lembram tudo. Ah, então eu vou lembrar? Vai lembrar. Você vai lembrar de tudo. E agora então? Eu não queria lembrar. Sinto muito. Vai lembrar. Então eu vou ficar triste. Não vai. Não vai ficar. Mas como? Não sei, mas não vai. No céu não tem tristeza. Não vai ficar triste. Agora veja o que acontece na sequência. Olha o que acontece agora. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ainda receberam uma má notícia ainda. Olha só. Olha, eles lembravam o que tinha acontecido, algo terrível, e foi dito assim para eles: olha, vocês aguardem, porque a vingança contra aqueles que mataram vocês não vai ser agora. Primeiro, os seus irmãos, outros irmãos de vocês, terão que ser mortos como vocês foram. É uma boa notícia ou uma má notícia? É uma má notícia, mas eles têm consciência disso. E isso não anula a satisfação dessas almas nos céus. Então, a doutrina do sono da alma não tem cabimento dentro do cristianismo. Não tem. Quando a Bíblia fala sobre a alma que dorme, ou os mortos como pessoas que dormem, não a alma que dorme, mas os mortos como aqueles que dormem, o texto usa esse recurso, o eufemismo, ou então se refere ao corpo da pessoa que morreu. Muito bem, então, todos nós, quando morrermos, continuaremos acordados. Todos nós. Todos. Quando você morrer, a sua alma continuará desperta, e você vai ter consciência de onde você está. Se você foi para o céu, ou se você não foi. Falamos sobre isso hoje cedo. Se você foi para o céu, amém por isso, glória a Deus. Se você não for, não haverá mais esperança. A esperança é agora. O momento é agora. Muito bem. Agora então, nós vamos falar sobre um texto sobre o inferno. O texto está faltando falar. Esse texto é muito importante, eu quero que os irmãos me acompanhem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 9. Todos já entenderam a questão do sono da alma. Todos compreenderam que a Escritura não ensina o sono da alma. Todos têm bases bíblicas para refutar essa ideia nos textos que nós mencionamos. E agora então nós vamos ver o último texto dessa conferência, que fala sobre o inferno. Então prestem atenção, vamos ver esse texto, que está em 2 aos Tessalonicenses, falei primeira, né? É 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, e acompanhe com atenção a leitura desse texto. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 9. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo. Ok? Foi escrita mais ou menos no ano 50. A primeira carta, escrita pelo apóstolo Paulo, deve ter sido a carta aos Gálatas, escrita em 48. No ano 50, o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica. E ele teve que sair correndo de lá, porque a perseguição contra os cristãos, contra ele e contra os convertidos dele naquela cidade, se acirrou. E ele teve que fugir para Atenas. Quando ele fugiu para Atenas, ele chegou em Atenas, ele ficou muito preocupado com os tessalonicenses. Por quê? Ele ficou preocupado com os tessalonicenses porque os tessalonicenses eram recém-convertidos. E ele teve que abandonar esses recém-convertidos muito cedo, sem dar a eles um suporte melhor. Então ele ficou muito preocupado. Então o que ele fez? Ele enviou delegados dele até Tessalônica para descobrir qual era o estado espiritual da igreja que tinha acabado de nascer. E trouxeram notícias boas.
trouxeram notícias dizendo, olha, os tessalonicenses, apesar de estarem naquela cidade terrível de Tessalônica, onde há tanta perseguição, onde há judeus que se opõem ao evangelho, onde há pessoas que odeiam o Senhor Jesus, apesar disso, eles estão firmes na fé. Então o apóstolo Paulo, contente com isso, ele escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses e depois escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses também, para sanar algumas dúvidas que havia na mente daqueles irmãos. Então é uma carta de alívio, mas com algumas preocupações. Veja aí o versículo 3, veja aí o que diz versículo 3. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, acompanhe a leitura, veja aí. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo está elogiando os Tessalonicenses, porque mesmo sendo crentes recentes, eles estavam firmes na fé, apesar das perseguições naquela cidade, que até o próprio Paulo tinha enfrentado. Aí ele diz o seguinte, ele diz que essas tribulações que eles suportavam, versículo 5, era um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz, olha, Deus é justo. Ele está preparando vocês, enchendo vocês de dignidade para herdar o reino, e mais, ele está preparando tribulação para os que atribulam vocês. Olha só como o apóstolo Paulo vai introduzir aqui, ele vai remeter aqui o assunto para a perdição dos inimigos do evangelho. Veja a sequência. Ele fala assim, tribulação aos que vos atribulam. 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ele fala então de duas coisas. Ele fala, olha, prestem atenção, haverá tribulação para os que vos atribulam e haverá alívio para vocês. Opa, isso é muito bom. São boas notícias. Aliás, muitas pessoas estão indo nas igrejas para buscar alívio. Não é verdade? Estou com um problema, com uma série de problemas na minha vida, vou buscar alívio. O apóstolo Paulo não trata desse alívio aqui, do alívio dos problemas da vida. O apóstolo Paulo trata do alívio dos problemas que você tem porque você é crente. Há pessoas que têm problemas por uma única razão, porque são crentes, só por causa disso. Há pessoas que nunca fizeram nada de errado. Sempre agiram com justiça. Mas depois que se converteram e se tornaram ainda mais justos e mais retos, aí é que começaram os seus problemas. O apóstolo Paulo fala da tribulação que procede da fé. E fala, olha, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não tem jeito. De algum modo, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, se você for um crente fiel, você vai ser perseguido. Não tem jeito. Se você for um crente do tipo que agrada ao mundo, aí não, você vai ser aplaudido e vão até te elogiar. Vão falar assim para você, olha, eu gosto de você porque você é um crente diferente. Você é um crente que, sei lá, a gente se sente bem com você. Se você ouvir isso de algum incrédulo, cuidado. Tem coisa errada com você. Agora, se o incrédulo disser para você, rapaz, olha, é complicado, você me incomoda. Ótimo. Esse é o seu papel. Esse é o seu papel. É incomodar com a sua mensagem. O crente verdadeiro, ele é atribulado. Ele é ridicularizado. Ele é perseguido. Eu me lembro quando eu era pastor de jovens, lá na época que eu conheci lá
o Marcos Oliveira, era pastor do Marcos Oliveira, naquela época que eu falei nas outras palestras aí, né? Quando eu era pastor de jovens, eu lembro que um jovem se converteu e começou a frequentar a nossa igreja. Um dia ele me procurou, arrasado, chorando, me lembro dele até hoje, estava Felipe. Felipe era um moço que começou a buscar a Deus, começou a frequentar a igreja e um dia se converteu. Um dia o Felipe me procurou na minha sala, ele disse assim para mim: pastor, eu estou arrasado. Mas por quê? Porque a minha mãe, ela disse o seguinte para mim, ela falou assim: Felipe, eu preferiria ver você num caixão, eu preferiria fazer o seu sepultamento, ver você morto e ver você sendo enterrado num cemitério. Eu preferiria isso do que ver você indo nessa igreja, do que ver você se definindo como um crente. Ele disse isso para mim chorando. Eu falei para ele: e como você se sente diante disso que ela falou? Ele falou assim para mim: pastor, o grande problema não é tanto o que ela falou, porque alguém pode falar isso usando de um certo exagero, mas o problema é que eu vi sinceridade nos olhos dela. Eu vi que realmente a minha mãe queria que eu morresse. Eu vi isso. E eu me assustei com o que eu vi. A minha mãe queria que eu estivesse morto. Eu sei agora. Eu vi nos olhos dela a sinceridade acerca disso. Minha mãe me odeia porque eu sou crente. Tribulação. Tribulação. Simplesmente porque eu creio no Salvador. Só por causa disso. O apóstolo Paulo diz que haverá alívio para isso. Quando haverá alívio para essas tribulações? Quando haverá juízo de Deus contra os perseguidores? Na sequência do nosso texto, o apóstolo Paulo diz, ele fala: e a vós outros, versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando, agora vem o momento, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando a igreja vai ter alívio? Quando Jesus voltar. Muita gente quer alívio agora. Não haverá alívio agora. Jesus disse que não haveria. Ele disse: se maltrataram o dono da casa, o que não vão fazer com os servos da casa? Se mataram, cuspiram, humilharam, crucificaram, açoitaram o dono da casa, o que não vão fazer com vocês que são servos na casa? Não haverá descanso. Continuará a perseguição. E é nisso que consiste a nossa grandeza. A grandeza do cristianismo está nisso, em ser odiado pelo mundo. O mundo nos odeia por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. Se nós pertencêssemos ao mundo, o mundo nos amaria. Mas se o mundo nos odeia, essa é uma prova de que nós não somos daqui. Então, por não pertencermos a isso aqui, o mundo vai continuar nos perseguindo, vai continuar nos odiando, mães incrédulas, continuarão a desejar a morte de seus filhos crentes, e filhos incrédulos continuarão a desejar a morte dos seus pais crentes. Isso continuará acontecendo, mas isso vai acabar um dia. Quando é que isso vai acabar? O texto diz: quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, Ele porá termo ao sofrimento do seu povo. E Ele prossegue dizendo o que vai acontecer no versículo 8. O Senhor vai voltar em chama de fogo. E diz o versículo 8 na sequência: tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É aqui que o texto fala sobre o inferno. Ele diz quem vai para o inferno. O versículo 8 diz quem vai para o inferno. Você tem que olhar o versículo 8 com atenção para descobrir se você está enquadrado no que ele diz, nas pessoas que ele menciona no versículo 8.
Preste atenção, versículo 8, quem vai para o inferno? Ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus? Você o conhece? Eu não perguntei se você já ouviu falar dele. A questão é se você conhece a Deus, se você é amigo de Deus. A Bíblia diz que é impossível conhecer a Deus sem crer em Cristo. Nós não podemos ver a glória de Deus sem conhecer a Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. É em Cristo que nós temos acesso a Deus. É por Cristo que nós conhecemos a Deus. Porque Cristo revela o Pai. Se você não conhece a Cristo, você não conhece o Pai. Não pode se relacionar com Deus. Não anda com Ele. Não tem comunhão com Ele. Você não o conhece. Nós estamos aqui falando de um conhecimento não cerebral. Não estamos falando de um conhecimento teológico, intelectual, uma coisa que você lê em livros. Não é um conhecimento livresco, literário. Não. É um conhecimento experimental. É alguém que conhece a Deus porque anda com Ele. O ama, é amigo dele, é da casa dele, pertence à casa dele, à família dele. Foi até ele, o buscou através de Jesus. É dessa pessoa, é desse conhecimento que estamos falando. O grande pregador John Wesley, ele era, antes de converter, ele era um bispo da igreja anglicana. E ele estava numa viagem para os Estados Unidos, num navio. E houve uma grande tempestade durante a viagem. E ele ficou desesperado, com medo de morrer. E ele viu alguns crentes, os chamados irmãos morávios, reunidos durante a tormenta. E durante a tempestade, aqueles irmãos começaram a orar e a cantar. Durante a tempestade. E ele, o pastor anglicano, John Wesley, desesperado, em pânico, com medo de morrer. A tormenta acabou, a tempestade passou. John Wesley se aproximou de um dos irmãos e perguntou para ele: é interessante, né? Vocês são pessoas bem tranquilas. Durante a tempestade, eu notei, né, que vocês estavam sossegados, né? Eu sou mais agitado, estava meio preocupado, estava quase morrendo de medo, né? Escondido debaixo da cama. Então, ele perguntou o segredo. Qual é o segredo dessa tranquilidade? Aquele senhor, que nós não sabemos o nome, disse o seguinte para o pastor John Wesley: você conhece Jesus? Para o pastor ele perguntou isso. Você conhece Jesus? John Wesley falou assim: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aquele homem respondeu: certo, mas você o conhece. Uma coisa é decorar um credo. Uma coisa é decorar a liçãozinha da escola dominical. Uma coisa é decorar uma fórmula teológica. Outra coisa é conhecer a Deus. A Bíblia diz, o texto que está diante de nós diz, que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não são da família dele, amigos dele por Jesus, essas pessoas estarão condenadas à perdição eterna. Veja a sequência, porque o versículo 8 dá mais detalhes. O versículo 8 diz o seguinte, na parte final: contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Quem vai para o inferno? Aqueles que não obedecem ao Evangelho. O que significa não obedecer o Evangelho? Nós falamos isso no primeiro dia aqui. Vocês se lembram? Os que estavam aqui no primeiro dia? Não obedecer o Evangelho significa o seguinte: o Evangelho sempre traz um convite. O Evangelho sempre traz um chamado. Quando a pessoa ouve o Evangelho, é exposto para ela o seguinte: olha, se você crer no Salvador,
que morreu pelos seus pecados e recebê-lo, você será salvo. Se você não crer no Salvador, você estará perdido. Então, quando você para de falar, quando você para de pregar, embutido na sua mensagem, houve um convite àqueles que obedecem o convite e àqueles que não obedecem o convite. Os que obedecem o convite são aqueles que obedecem o Evangelho. Os que não obedecem o convite são chamados de aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. E quando não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. O que significa eterna destruição? O que é isso? Como nós podemos encontrar na Bíblia informações sobre isso? O que é uma destruição eterna? O que é isso? Pode dar a impressão de que uma destruição eterna é assim. Você destrói e fica eternamente destruído. Destrói uma vez só. Não fica destruindo para sempre. Destrói uma vez só e fica para sempre destruído. É o que muitos pensam. A alma da pessoa é jogada no inferno, ali ela é destruída, e é destruída para sempre. É uma eterna destruição. Será que é isso que a Bíblia ensina? Não. O que é destruição? Vamos descobrir o que é destruição na Bíblia. Vocês vão me acompanhar por mais 2 textos. E vamos descobrir o que é eterna destruição. Veja aí na sua Bíblia, vire as páginas dela e veja Apocalipse 17. Vamos aprender rapidinho, o que é destruição na Bíblia. O que é destruição? O que é eterna destruição na Bíblia? Veja o que diz aí, Apocalipse 17, 8. Veja o que diz. Diz assim, falando sobre o anticristo, falando sobre a besta que vai surgir. Preste atenção aí. Veja o que diz. 17, 8. Olha o que diz. A besta que viste, é uma referência ao anticristo, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A palavra aparece aqui. O texto fala em 1 Tessalonicenses que os que não conhecem a Deus e rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo serão vítimas de destruição eterna, eterna destruição. E aqui o Apocalipse fala que a besta também caminha para a destruição. Veja também o versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Quer saber o que é destruição? É só descobrir para onde a besta caminha. É só descobrir qual é o destino da besta no Apocalipse. E se nós descobrirmos qual é o destino da besta, descobriremos o que é destruição. Está acompanhando? Muito bem. Então vamos virar a página da Bíblia e descobrir no capítulo 19 para onde a besta caminhou. 19, versículo 20. Vamos ver nesse trecho qual é o destino da besta. Para onde a besta afinal caminha? Ela caminha para a destruição. E o versículo 20 mostra qual é o seu fim, definindo o que é destruição. Veja 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada. Olha aí a destruição. E com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Olha para onde a besta caminhou. Ela caminhava para a destruição. O que é a destruição? A destruição é o lago de fogo. É o lago de fogo e enxofre. Isso é a destruição. Agora, isso dura muito tempo? Como é que eu sei que é para sempre?
Se os irmãos olharem o capítulo 20, versículo 10, verão quanto tempo dura o tormento no lago de fogo e enxofre. Vamos ver, diz aqui 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O que é destruição? Destruição é ser lançado no lago de fogo para sofrer eternamente. Isso é destruição. Não é a cessação da existência, não é a cessação da consciência, não. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, serão alvos de eterna destruição. Serão lançados no lago de fogo, onde serão eternamente destruídos pelos séculos dos séculos, num tormento que não terá fim. Como é que eu faço para escapar disso? Como escapar disso? Nós temos que escapar disso agora. Nós não podemos esperar. Não haverá chance depois. Nós dissemos hoje pela manhã que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Como nós podemos nos livrar dessa destruição tão terrível? Quero que os irmãos abram a Bíblia para concluir tudo isso. Os irmãos abram a Bíblia em João, no capítulo 5. João 5. Vejam o versículo 28 e o versículo 29. São versículos muito duros. Vejam o que é dito aqui. São palavras de Jesus. Ele fala assim. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus está falando aqui da ressurreição dos mortos. Um dia os corpos ressuscitarão. E vejam o que vai acontecer nesse dia. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou do castigo. O que então eu tenho que fazer para participar da ressurreição da vida? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O texto diz, eu tenho que praticar o bem. Eu tenho que praticar as obras de Deus. Eu tenho que praticar as coisas que Deus aprova. Senão, eu não vou ressuscitar para a vida. Eu vou ressuscitar para o juízo. Eu não vou ressuscitar para o céu. Eu vou ressuscitar para o lago de fogo. A minha alma será lançada no inferno e depois a minha alma e o meu corpo no Guiena. O Senhor Jesus disse isso e continuou a pregar. Isso certamente ficou na cabeça das pessoas que ouviam. E uma pergunta surgiu na cabeça deles. O que é fazer o bem? Eu quero ressuscitar para a vida. O que é fazer o bem? O Senhor disse que para que eu ressuscite para a vida, eu tenho que fazer o bem. Como eu faço para fazer o bem? E o Senhor Jesus se deparou com essa pergunta no capítulo 6. Vejam o que ele diz no capítulo 6. Vejam o diálogo dele no capítulo 6, no versículo 28 e 29. É uma pergunta crucial, importante. Se eu não fizer o bem, se eu não fizer o que Deus aprova, eu não vou ressuscitar para a vida.
Se eu não fizer o que Deus aprova, eu ressuscitarei para o juízo, para a destruição eterna, para o Guiena, para o lago de fogo. Diz o versículo 28 então, veja aí, 6:28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Essa é a preocupação que surgiu. Como nós podemos fazer o que Deus aprova? Como nós podemos fazer o bem para ressuscitar para a vida? E Jesus respondeu, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. A obra de Deus é uma só. A boa obra de Deus que leva para o céu é uma só. A obra de Deus, o fazer o bem, que faz com que a pessoa ressuscite para a vida, é só uma. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é crer no seu Filho. A obra de Deus é crer ao ponto de render-se a Ele, de entregar-se a Ele. Qual foi a sequência da conversa dessas pessoas com Jesus? Bom, elas se encontraram com o Senhor outras vezes, conversaram com Ele outras vezes. Muitas pessoas ouvem essas mensagens muitas vezes. Muitas pessoas escutam isso que eu estou falando várias vezes. Muitos que estão aqui hoje já ouviram isso muito, repetidamente, inúmeras vezes. Mas é muito triste ver o que acontece na sequência da história, com aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, fazendo perguntas para Ele, tentando aprender as coisas que Ele ensinava. Ele as advertiu, Ele falou com elas, Ele as ensinou, Ele falou sobre o juízo eterno, Ele falou sobre uma destruição sem fim, Ele falou destruição, Ele falou da necessidade de crer nele para escapar do juízo. Mas veja o que aconteceu no final de tudo, no capítulo 8 de João, versículo 21. Veja o que ele diz. João 8, versículo 21. Eu vou encerrar com essa leitura. João 8, 21. Ele diz assim: de outra feita lhes falou dizendo. E vejam que triste esse dito. Eu acho que esse versículo é muito triste. É um dos versículos mais tristes da Bíblia. Porque mostra que tudo que Jesus disse para aquelas pessoas não valeu de nada para elas. Ele fala o seguinte: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Como é triste isso. Vocês vão perecer no pecado de vocês. E por isso, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Para onde Jesus estava indo? Para onde ele estava indo? Estava indo para o céu. Estava voltando para o Pai. Mas ele olha para aquelas pessoas e diz o seguinte: vocês vão perecer no meio dos pecados de vocês, ligados aos pecados de vocês, manchados pelos pecados de vocês, contaminados pelos pecados de vocês. Por isso, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Vocês vão morrer nos seus pecados. Você sabe qual é o maior perigo que paira sobre a sua vida? Você sabe qual é o maior risco que paira sobre a sua vida? É você morrer nos seus pecados. Porque se você morrer nos seus pecados, você não poderá ir para onde o Senhor Jesus foi. Se você morrer nos seus pecados, você não poderá segui-lo até onde ele foi. Se você morrer nos seus pecados, você terá que seguir numa outra direção. A direção da destruição sem fim. Eu não conheço todos que estão aqui. Eu vou embora
amanhã pela manhã, e talvez nunca mais eu veja vocês. Não sei. Talvez alguns eu não veja nunca mais. Talvez nunca mais eu converse com muitas pessoas que estão aqui. Talvez seja a última vez que nós estejamos nos vendo. Muitos aqui espero ver outras vezes. São amigos, queridos, de longa data. Talvez encontre outros em alguns outros eventos por aí, não sei, quem sabe. Mas alguns que estão aqui talvez nunca mais me vejam, nem eu vou ver você, nunca vou saber seu nome. Mas é importante que todos aqui saiam daqui nesta noite com a seguinte pergunta: eu estou ainda ligado à minha culpa e ao meu pecado, ou eu já fui perdoado? Eu já fui perdoado, eu já fui lavado, eu já fui purificado, eu já fui santificado, eu já fui justificado. Isso já aconteceu comigo. O meu pecado já foi removido. Eu já me aproximei da cruz. E o meu pecado, o fardo do meu pecado foi removido pelo sangue dessa cruz. Eu já me aproximei de Jesus e disse a Ele: salva-me, lava-me, livra-me da minha culpa, livra-me do meu pecado, lava-me da minha podridão, purifica-me do meu pecado, salva-me, Senhor. Eu estou perdido, eu estou caminhando longe do Senhor para a destruição eterna. Salva-me disso, livra-me do meu pecado. Eu não quero morrer no meu pecado, porque se eu morrer no meu pecado, eu não vou poder seguir o Senhor até onde o Senhor está. Eu não poderei. Eu seguirei para um outro lugar. Por isso eu quero pedir que o Senhor me livre do meu pecado. Me perdoe, me lave, me santifique, me justifique. Apague a minha culpa, apague a minha condenação, para que eu não morra no meu pecado, para que eu viva com o Senhor. A questão é se isso já aconteceu na sua vida ou não. Porque se isso não aconteceu na sua vida, se você nunca se aproximou dele, e confiou nele pela fé, e suplicou sua salvação, o seu perdão, a sua lavagem regeneradora, se isso não aconteceu, você está no seu pecado, e não pode ir onde ele está. Não conheço você, mas você se conhece, e Deus te conhece também. Olhe para a sua vida. Não estou perguntando se você frequenta a igreja ou não, não estou perguntando se você foi batizado aqui ou não. Eu não estou perguntando se você é membro desta igreja ou não. Não estou perguntando se você é evangélico ou não é evangélico. Eu estou perguntando se você ainda está ligado ao seu pecado. Se você ainda está ligado à culpa do seu pecado. Se o Senhor Jesus já te lavou, já te perdoou ou não. É isso que estou perguntando. E se a resposta é não, você morrerá nos seus pecados e ficará longe do Senhor para sempre. O inferno é uma realidade terrível. Nós dissemos hoje pela manhã que quem entra lá tem que deixar do lado de fora toda a esperança. Nós dissemos que quem entra lá descobre que a porta não tem maçaneta do lado de dentro. Não há como sair de lá. O inferno é como um abismo. Quem cai nele não pode voltar atrás. Não há solução. O tempo de livrar-se dele é agora. E é curto. O tempo de livrar-se dele é agora. E nós não podemos desperdiçar esse tempo. A Bíblia diz: hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje ouvirdes a sua voz, arrependam-se dos seus pecados e se voltem para ele. Abram o seu coração, abram a porta e deixem ele entrar. Arrependam-se dos seus pecados, recebam o seu perdão e a salvação que ele dá. O pecado que nos leva ao inferno, a culpa do pecado que nos leva ao inferno, a incredulidade, o não receber Jesus que nos leva ao inferno, é algo que pode colocar a nossa vida em risco por toda a eternidade. E o inferno é um lugar terrível demais para nós arriscarmos 5 minutos da nossa vida em irmos para lá. Nós temos que buscar a solução hoje, porque não sabemos quanto tempo nos resta. Vamos orar ao nosso Deus e pedir o seu amparo, pedir a sua salvação e pedir que Ele nos encha de zelo no ensino dessas coisas. Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão aqui nesta noite.
porque o Senhor conhece a realidade espiritual de cada um. Se algumas delas não te conhecem, não conhecem a Deus, não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, se algumas delas estão ainda presas ao seu pecado, nós pedimos que o Senhor as visite com sua graça soberana e transforme seus corações, para que pela fé em Jesus recebam o perdão, sejam lavados e purificados, passem a conhecer a Deus, sejam obedientes ao Evangelho do seu Filho. Opera no coração dessas pessoas nesta noite. Salva-as, ó Deus, salva-as dessa tão terrível e eterna destruição. E aqueles que estão aqui e que já conhecem ao Senhor, nós suplicamos que o Senhor encha os seus corações com o senso de urgência, para que eles, com zelo e cuidado, se aproximem dos seus queridos que ainda não te conhecem e apresentem a eles o Evangelho com toda clareza, para que essas pessoas conheçam a verdade, o único caminho da salvação, e possam se livrar de um destino tão cruel. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.